Olá, meu nome é William Henrique e venho por via deste vídeo estar apresentando um trabalho de iniciação científica cujo título é Geolocalização de Pecuária Paranaense por meio de técnicas de sensoriamento remoto. Os membros que participaram na realização deste trabalho foram eu, William Henrique, e o orientador, o professor Jerry Adrian. E eu faço parte do curso de Engenharia Agrícola da UniOeste, Campus Cascavel. Vamos agora à introdução deste trabalho. A pecuária no Paraná é um pilar econômico vital, visto que, no quesito suinocultura, somos o terceiro maior produtor nacional, com 19,21% do mercado. Quanto à avicultura, somos líderes na produção de carne de frango, com 36,15%. E na piscicultura, o Paraná possui uma produção de tilápia que corresponde a 21,4% da produção nacional total. Estes dados foram fornecidos pela própria Embrapa no ano de 2021. Isso só denota a importância qual a atividade pecuária possui na economia local no Paraná. Agora vamos falar um pouco sobre os objetivos. Os objetivos gerais se resumem a realizar georreferenciamento das estruturas de pecuária no oeste paranaense, fornecer, portanto, uma base de dados para análise espacial e estimativa de produção. Quanto aos objetivos específicos, vale mensurar as áreas de cada uma dessas atividades, bem como a classificação das mesmas quanto ao seu tipo de produto gerado. Certo, vamos agora aos materiais e métodos. Foi realizada a utilização do software QuantumGIS ou QGIS para a realização desse trabalho, bem como a classificação das estruturas de pecuária em pocilgas, esterqueiras e aviários e açudes, bem como a mensuração das áreas de cada uma dessas atividades. As características utilizadas na identificação se resumem a práticas aplicadas em cada uma dessas atividades. Para os açudes, podemos identificar via a visualização das imagens de satélite de lâminas da água. Para os aviários, estruturas retangulares dos barracões. E no quesito suinocultura, podemos identificar a partir das estruturas retangulares também das pocilgas e juntamente com as esterqueiras localizadas nas proximidades dessas estruturas. Vale denotar a importância de se distinguir essas atividades para a realização de análises futuras. Nesta imagem podemos estar visualizando um print da tela do aplicativo QuantumGIS durante a realização do trabalho. Também é possível realizar a visualização de algumas bases de dados, como a do Google Hybrid, do Esri Satélite e do Bing Satélite. Utilizamos essas três bases de dados de imagens de satélite para estar tentando realizar a melhor visualização possível dos pontos de pecuária, para assim tentar vetorizar o melhor possível. Podemos identificar também uma base de dados a qual é gerada durante esse trabalho, na qual a gente tem dados como, por exemplo, o ID, que representa a identificação do ponto vetorizado em si, o tipo, que representa a classificação dele em pocilga, açude, aviário ou esterqueira, e também a sua área em metros quadrados. Quanto aos resultados e discussões, o total de pontos geolocalizados foi cerca de 37.666, resumindo em uma área total de 7.362 hectares, com uma distribuição de 68% para açudes, 21% de aviários, 9% de pocilgas e 2% para esterqueiras. Certo, dos 37.666 pontos, 7.909 foram de aviários. É possível visualizar no gráfico a distribuição de área em hectares nos municípios, onde em ordem decrescente Toledo, Cascavel, Santa Helena, Assis Chateaubriand e Palotina foram um dos principais municípios que mais foram identificados hectares de área destinados à produção de aves. Quanto à suinocultura, cerca de 3.389 pontos foram de pocilgas e 753 foram de esterqueiras, sendo Toledo, Santa Helena, Missal, Cascavel e Medianeira um dos principais municípios em ordem decrescente que mais possuem área destinada à realização desse tipo de atividade, e Toledo, Santa Helena, Entre Rios, Missal e Medianeira um dos principais municípios também em ordem decrescente que mais possuem áreas em hectares destinadas a esterqueiras. Dos 37.666 pontos, 25.612 foram de açudes.
na ordem decrescente: Toledo, Nova Aurora, Assis Chateaubriand e Santa Helena foram um dos principais municípios que mais possuem áreas destinadas à realização desse tipo de atividade. Agora algumas conclusões. Vale denotar a importância desses dados georreferenciados e as aplicações e análises possíveis a partir dessa base de dados que foi gerada pelo trabalho, e também o potencial produtivo e econômico dessas atividades de pecuária. Quanto aos agradecimentos, gostaria de agradecer ao Núcleo Geoscience e ao UniOeste pelo suporte, pela estrutura, ao professor GR pelas oportunidades e os ensinamentos, e ao UniOeste e o CNPq pelo apoio financeiro.